Bom dia a todos. Bom dia. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Demorou para a gente fazer outra reunião, né? Demorou, né? Algumas semanas se passaram. A gente não conseguiu estar aqui nas outras semanas. Estamos com outras atividades que estão envolvidas dentro do desafio. Tem novidade boa para a gente aí, para o desafio, né? O desafio ele também está com alguns trabalhos externos, né? Então, algumas coisas a gente está preparando de material lá. Então, por isso, a gente não pôde estar aqui para poder adiantar esse material. Mas hoje, a gente retoma aquilo que a gente já começou, né, que é esse curso de... Curso não, essa capacitação de equipe de forma permanente, que a gente pretende aí estar sempre fazendo, sempre trazendo uma reciclagem, uma abordagem de tudo aquilo que é o funcionamento da comunidade, o papel do coordenador, do monitor, enfim, como que a gente pode se preparar melhor para estar atuando dentro de comunidade. Quem lembra da última reunião que a gente fez, o que foi falado? Qual foi o tema? Treinamento e habilidades para a equipe, trabalho com comunidade terapêutica com teoria, comunidade terapêutica com social planejada, que atua como método, mudança comportamental, emocional e relacionamental. A equipe não é apenas um apoio técnico, mas a parte ativa da cultura de tratamento. Função da equipe, ser modelo de valores, responsabilidade, verdade, trabalho e disciplina. Estimular o confronto, construir o feedback, promover a coleção e confiança em grupo, ampliar regras, firmeza e empatia, participar do processo de mudança juntos com residentes, ajudar junto por a mão arada. Legal. A gente começou, dentro de tudo isso que foi dito, a falar um pouquinho sobre a cultura que a gente precisa desenvolver e instituir dentro da comunidade. E a gente abordou um pouco o que é essa cultura de recuperação, que daí cada comunidade terapêutica vai desenvolver a sua. Então, o que é a cultura? Vamos só para a gente relembrar, para a gente poder falar um pouquinho, entrar no tema que a gente vai falar hoje. O que é a cultura da casa? É a maneira como a casa ela funciona. Então, por exemplo, as pessoas podem usar a mesma abordagem em diferentes comunidades terapêuticas. Porém, cada uma, pelas características individuais da pessoa, cada uma vai desenvolver a sua própria cultura. Então, a cultura, ela, além de ser aprendida, ela é repassada. Então, quando a gente acolhe alguém que chega um acolhido novo, ele vai começar a observar o funcionamento da casa, observar as características individuais da equipe multidisciplinar, daqueles que estão trabalhando, ele vai começar a observar aqueles outros que estão em recuperação e vai começar a modelar o seu comportamento dentro disso. Então, na última reunião que a gente teve, a gente comentou assim, a nossa maior dificuldade é porque a gente, muitas das vezes, fica falando para o acolhido um monte de regras e falando como é que ele tem que se portar, como que é o funcionamento, mas, no final, ele não vai fazer nada daquilo. Ele vai se comportar através do modelo que lhe é passado. Então, quem é o responsável por fazer a cultura da casa? Nós. Porque nós somos o próprio modelo. As pessoas vão olhar como nós nos comportamos, qual que é o nosso posicionamento numa reunião, qual é a minha interação numa reunião, qual é o valor que eu estou numa reunião. Então, assim, se para mim aquela reunião que está acontecendo, naquele momento, ela não tem valor, como que eu quero que o acolhido veja valor na reunião? Se eu, que faço parte do contexto da comunidade, na hora que começa o culto, eu sou aquele que fica para fora, eu sou aquele que anda, eu sou aquele que se esconde, eu sou aquele que não participa, qual é a mensagem que eu estou passando para o acolhido? A mensagem que eu passo como equipe, através do meu comportamento, ela vale muito mais do que 1000 palavras. E aí, dentro desse contexto, a gente vai entrar na temática de hoje, que é a questão do relacionamento, a questão da modelagem comportamental através do comportamento. Então, o que é modelagem comportamental? É quando eu, através da minha vida, começo a servir de modelo para outro. Então, se a gente pegar no contexto de comunidade terapêutica, de dependência química, esse acolhido que está chegando, como que ele está? Qual é o perfil dele? Como que ele está chegando na comunidade? Você consegue me falar algumas características dele? Fala aí, como é que ele está chegando? Emocionalmente.
Destruído emocionalmente. Abalado. O que mais? Revoltado. O que mais? Ansioso com abstinência. Ansioso, com abstinência. Né? Características físicas, né? Debilitado, magro. Então, características psicológicas. É um cara que está cheio de problema. Para e pensa. Né? É só a gente voltar no tempo e lembrar quando a gente chegou. Você lembra quando você chegou? Né? Então, uma das falas, nossa, use isso. Começa a usar essa abordagem. Quando chegar um acolhido, você olha bem para a cara dele, aperta a mão dele, pega e fala assim, ó, seja bem-vindo. Sabe do jeito que você está chegando agora? Nunca se esqueça desse dia. Não se esqueça da maneira como você está chegando. Olha o teu pensamento, o teu sentimento, a tua vida como está. Senão, daqui 10 dias, você vai querer ir embora achando que está tudo bem. Se você tem esse sentimento, se você tem esse comportamento de registrar a maneira como você está chegando, certamente você vai lutar para isso mudar. Começa a ter esse comportamento com eles. Porque o indivíduo ele tem uma tendência natural de esquecer a maneira que chegou. Ele chega aqui, o discurso dele é um. Preciso de ajuda, conto com vocês. O negócio não está bem, mas vai ficar. Daqui 3 dias ele... Eu não preciso de ninguém. Quem que vocês pensam que eu tenho que ficar fazendo as coisas? Por quê? Porque ele esqueceu a maneira que ele chegou. Ele esqueceu a maneira que estava a vida dele. O sofrimento pelo qual ele estava passando. E se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é o sofrimento pelo qual nós estávamos passando quando nós chegamos em comunidade. Então, quando nós pegamos esse acolhido, olha as características que ele chega. Ele chega, um indivíduo com problema familiar, com problema pessoal, com problema financeiro, dependente químico, então ele vai passar por crises de abstinência, ele vai passar por crise de ansiedade, né? Ele vai ficar irritado mesmo, porque é natural da abstinência. Ele não vai conseguir dormir legal, não vai conseguir se associar legal, nenhum lugar para ele aqui dentro vai estar bom. Né? E aí, a partir daí, ele vai começar a observar uma coisa chamada ambiente. E aí ele vai começar a olhar para você, que é monitor. Ele vai começar a olhar para você, que está no trabalho. E aí, quando ele começa a olhar para você, ele vai ver da maneira que você se comporta. Quando você está em determinado lugar, qual é o tipo de comportamento que você desenvolve? Então, vamos falar de comportamento funcional. Nós já falamos de uma reunião. Quem é você nas reuniões que acontecem dentro da casa? Qual é o seu relacionamento com essa reunião? Né? Nós somos aqueles que estamos procurando absorver e entender de uma maneira saudável, participativa, daquilo que está acontecendo, ou eu já criei aquela identidade de que eu não preciso mais da reunião? Ou aquela reunião não tem mais valor para mim? Porque esse tipo de comportamento é observável. O comportamento que nós temos diante das reuniões, a galera consegue absorver. Então, a partir do momento que eu, como monitor, estou passando uma mensagem de que, com o tempo, a reunião não é importante, cara, o cara vai lutar de tudo para poder ser monitor. Para quê? Para fazer o mesmo, não ter que participar de reunião. Como que é o meu relacionamento, por exemplo, na hora da terapia? Qual é o tipo de comportamento que eu desenvolvo enquanto a terapia está sendo feita na casa? Está sendo desenvolvido? Eu sou aquele participativo ou eu sou aquele que se esconde e que não estou no ambiente com os acolhidos? Qual é o tipo de mensagem que isso passa para os acolhidos? A mensagem é: não, eu não quero ser monitor, porque o monitor trabalha mais que todo mundo. O cara, além de ter que cuidar, o cara faz não sei o quê, o cara faz não sei o quê, e ainda não sei o quê. Não, eu não quero ser monitor, porque o monitor não faz nada. Só quer ficar mandando. Ou eu quero ser monitor, porque eu vou ocupar o meu dia. Olha o jeito que o cara ocupa o dia dele. O cara está sempre envolvido em várias... Eu quero ser monitor, porque eu vou aumentar a minha responsabilidade, eu quero progredir na minha recuperação. A resposta do indivíduo, ela vai passar muito por aquilo que eu passo para ele. E quando eu falo aquilo que eu passo,
eu não estou falando de palavras. Eu estou falando de comportamentos. Os comportamentos que são desenvolvidos no meio da atividade. Por exemplo, quem sou eu no meu tempo ocioso? O que eu faço com o meu tempo ocioso? Aquele tempo que eu não estou desenvolvendo atividade, que eu tenho, que eu não estou envolvido no trabalho, que eu estou no meu descanso, que eu estou na minha folga. Né? Qual é o tipo de comportamento que eu desenvolvo? Eu sou aquele que está buscando uma literatura, eu sou aquele que está interagindo, eu sou aquele que está descansando, eu sou aquele que estou no meio do bolinho contando piada suja. Então, esse tipo de comportamento, ele se chama relacionamento. Então, em recuperação, trabalhando dentro de uma comunidade, a gente tem 3 tipos de relacionamento para a gente cuidar. E é nisso que a gente vai conversar um pouco hoje. Esses 3 tipos de relacionamento. O primeiro relacionamento que eu tenho é aquele que eu tenho comigo mesmo. Quem sou eu comigo mesmo? O segundo relacionamento é aquele relacionamento que eu tenho com o outro. Quem sou eu com o outro? E o terceiro relacionamento que eu desenvolvo é aquele que eu desenvolvo no ambiente. Quem sou eu em determinado ambiente? Então, tanto em recuperação, isso é excepcional, é a chave da onde a gente começa a desenvolver a recuperação, esse entendimento de relacionamento. Primeiro, comigo, segundo, com o outro, terceiro, com o ambiente. A gente não fala? Tem que evitar hábitos, relacionamento comigo, hábitos. Os meus hábitos é um relacionamento que eu tenho comigo. Pessoas, relacionamento que eu tenho com o outro. E lugares, o relacionamento que eu tenho no ambiente. Quando o indivíduo chega em recuperação, por exemplo, que ele entra na comunidade, como nós chegamos, a gente vem com esses relacionamentos completamente destrutivos. Como que é o relacionamento de um adicto, do dependente com ele mesmo no uso? Destrutivo, ele está se destruindo a cada dia. Então, ele está fazendo mal para a saúde dele, está fazendo mal para o emocional dele, ele está fazendo mal para o social dele, ele está rompendo relações, ele não está buscando progresso na sua vida, ele está se destruindo dia após dia. Olha o relacionamento que esse indivíduo tem com ele mesmo. Quando a gente entra em recuperação, um dos maiores objetivos que nós temos é melhorar esse relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Como que eu desenvolvo esse relacionamento comigo mesmo de uma maneira saudável? Primeiro, pensando nas consequências das minhas ações. Eu preciso deixar de ser um indivíduo inconsequente. O que é um indivíduo inconsequente? É aquele que, de vez em quando, aperta o botãozinho que a gente tem lá dentro da cabeça, que eu chamo de não estou nem aí. Estou nem vendo, estou nem aí. Irmão, é isso mesmo, estou nem aí. Como se as consequências das nossas ações fossem naturais e está tudo bem começar de novo lá na frente, uma vez que eu não aprendo a ser inconsequente, a deixar de ser inconsequente. Então, o meu objetivo hoje é aprender a pensar nas consequências das minhas ações para que eu possa me relacionar melhor comigo mesmo. Olha bem a vida do adicto. Quantas vezes tendo que recomeçar, tendo que começar de novo, recomeçando do zero, achando que o problema está no lugar, achando que o problema está na pessoa, achando que o problema está no ambiente, achando que o problema é A, B, C. E muitas das vezes a gente não consegue entender que o problema é que eu estou tão acostumado a viver no veneno e pagar as consequências das minhas ações que eu não ligo mais. E o que acontece? Qual que é o resultado disso? O tempo passa e eu não consigo progredir. Eu fico que nem uma roda gigante. Hora estou bem, estou em cima. Hora estou ruim, mas eu não saio do lugar. A minha vida não tem um desenvolvimento. Ela vai bem, ela vai mal, ela vai bem, ela vai mal, ela vai bem, ela vai mal. E aí as pessoas olham para nós e a gente está parado no mesmo lugar.
as pessoas progridem e a gente parado, estagnado. Os anos passam e a gente não consegue progredir. Por quê? Porque nós nos tornamos, muitas das vezes, pessoas inconsequentes. A gente pensa no agora, a gente não pensa no amanhã. Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, quantas situações a gente podia ter tido? Aceitação, humildade, renúncia, tivesse falado não, e a gente poderia estar com a nossa vida melhor. Mas a gente só pensou naquele momento que a gente estava nervoso, com raiva, com ira, e não pensou nas consequências das nossas ações. E se pensamos, ignoramos ela. Ignoramos, sabemos que ia dar ruim, sabemos que ia dar o problema. E mesmo assim, ignoramos ela. Eu lembro de algumas situações na minha vida que eu fui muito inconsequente. Em uma delas, eu tinha feito uma besteira muito grande com a minha família, e eu lembro que eu estava com a minha mala, né, doido para sumir dali, para mim não dar um problema, não ir para o enfrentamento, né, com medo de ir para o enfrentamento. E eu falava, puta, meu irmão vai pegar o carro, ele vai me caçar, ele vai me achar, vai dar uma merda, né? Eu tinha feito uma merda muito grande com a família, e eu estava mudando, fugindo, e aí indo para a rodoviária, e aí eu fiquei pensando, puta, o que foi que eu fiz? E eu lembro que eu tive um pensamento, e esse pensamento nunca mais saiu da minha cabeça. Eu peguei e pensei assim, cara, agora a partir daqui eu estou indo, mas assim, vai ser 10 anos longe da minha família, mas 10 anos passa rápido. Olha que merda. Dez anos, daqui uns 10 anos, todo mundo já esqueceu, vai me perdoar. Cara, 10 anos perdido. Não foi 10 anos ganho. E se tivesse acontecido coisa pior no meio desse intervalo? Olha quanto tempo eu perdi, mano. Então, ainda, muitas das vezes, ainda que a consequência vem, a gente ignora. Esse relacionamento que eu tenho comigo mesmo, ele precisa ser mudado. Eu preciso desenvolver comigo uma coisa chamada amor próprio. Cara, eu preciso me amar, sair da condição que eu estou, parar de viver nessa condição, buscar algo para a minha vida que seja verdadeiro e duradouro. E isso daí, irmão, hoje eu tenho a oportunidade, talvez os irmãos não conseguem enxergar. Cara, mas olha que oportunidade maravilhosa que você está tendo. Olha bem, para e pensa. Que oportunidade que Deus está lhe dando, irmãos, daqui não é nada. Cara, é um começo que muitos não têm. Muitos não têm, irmão. Se eu parar para pensar que muitos não têm, eu não vou cansar de repetir isso. Toda reunião eu vou falar. Alguém aqui já puxou a cadeia? Já puxou, né? Sabe quantos dobraram o joelho essa madrugada e essa noite, pedindo para Deus trazer ele para uma comunidade terapêutica, para uma casa de recuperação? Deus, por favor, Deus, me leva para uma comunidade, eu vou me tratar. Eu não faço mais isso, não. Me tira daqui. E não tem essa oportunidade. Quantos estão deitados num leito do hospital aí, olhando para a sua vida e perguntando, por que eu fiz isso? Se eu estivesse lá, por que eu não fiquei lá? Não, às vezes a gente não enxerga o privilégio que a gente tem. Está o ideal na nossa vida? Não, não está, irmão. Está o ideal que eu quero? Não, irmão, não vou ser falso para você, não, irmão. Você está vivendo? Tá, não, irmão. Não está. Mas hoje, olha só, hoje Deus está lhe dando a oportunidade de você começar a construir uma história. Se você consegue enxergar isso e muda o relacionamento que você tem com você mesmo, cara, tudo aqui muda. Tudo, eu vou falar por experiência, tudo aqui muda. Porque se você começa a se relacionar melhor com você mesmo, você vai conseguir entender o outro. Então, teu relacionamento com o outro vai melhorar. Se você muda o teu relacionamento com você mesmo e você muda o teu relacionamento com o outro, significa que o ambiente vai melhorar. Sabe de onde vem a maioria dos nossos problemas? Que eu não consigo me relacionar bem comigo porque minha vida não está legal. E aí eu passo isso para quem?
Do outro. Não aceito o outro com o problema que ele tem, não aceito da maneira que ele é, não aceito da maneira que ele fala, não aceito da maneira que ele faz. Sabe por que eu não aceito? Porque eu não estou bem comigo mesmo. A partir do momento que você estiver bem com você mesmo, você praticar aceitação na tua vida, o outro não te incomoda mais. Não te incomoda, irmão. Sabe por que o outro te incomoda tanto? Porque você não está bem com você mesmo. A gente precisa ter a prática diária de melhorar o nosso relacionamento com a gente. Em recuperação, a gente é muito egoísta, né? Nós somos egocêntricos, na verdade. Só que em recuperação tem uma parte que a gente tem que olhar um pouquinho mais para nós. Você já ouviu aquela frase que pega e fala assim, ó, primeiro, eu. Segundo, eu. Terceiro, e a hora que sobrar um tempo, eu olho um pouquinho para mim. Quem não pode ficar ruim... Ah, fulano tá ruim, irmão. Quem não pode ficar ruim sou eu. Se todo mundo adota essa política, quem que fica ruim aqui dentro? Ninguém. Quem não pode ficar ruim sou eu. Primeiro, porque eu estou em recuperação. Ah, irmão, você já tem tantos anos aí limpo, você está em recuperação? Todo dia, irmão. Estou me cuidando, estou me preservando. Todo dia eu tenho um desafio interno, externo, para poder vencer. Eu tenho que lutar contra os meus sentimentos, meus pensamentos, contra as situações que acontecem. Por quê? Porque se eu não cuidar, irmão, isso daí vai se desenvolver sem eu perceber, e quando eu ver, eu estou afundado num sentimento ruim e não tenho mais como sair. Aí o risco da queda é muito alto. E eu não deixo isso acontecer. Então eu me cuido. Quanto mais desafio você tem, mais habilidade você tem que ter. E quanto mais tempo você passa e mais função você vai desenvolvendo, mais desafio você tem. Ou seja, não para, é uma bola de neve. A tua progressão é crescente. Então eu preciso estar bem para vencer isso. Então eu preciso cuidar de mim. Então, como é que a gente vai cuidar de uma galera como comunidade terapêutica? Nós temos coordenadores, monitores. Está aqui uma equipe. Como é que você cuida do outro não estando bem? Você quer cuidar do outro? Cuida de você. Cara, se você fizer isso, você já vai estar cuidando do outro, porque o outro vai se espelhar em você. Entenda isso. Muitas das vezes a gente quer cuidar do outro e esquece de cuidar da gente. Então, eu fiz isso muito tempo, eu me colocava em situação ruim. Fiz isso, pastor Sérgio. Ficava ruim. Para ver o outro bem, eu ficava. Tem hora que a gente vai ter que renunciar a alguma coisa. Mas isso não pode ser um estilo de vida. Porque a Bíblia me ensinou que eu tenho que amar o próximo como eu amo. Se eu não amar o próximo como eu amo a mim mesmo, como é que vai fazer? Eu só deixo o outro bem e eu fico ruim. Vou dormir ruim, acordo ruim, deprimido, angustiado, nervoso, irritado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou estar ajudando quem? Não, comunidade terapêutica é assim. Ó. Eu preciso aprender a se relacionar comigo mesmo. Como que eu levo o meu dia? Como que eu levo as complicações do dia a dia? Existem muitas complicações aqui dentro. Sim ou não? Sim. É muito desafio, sim ou não? Sim. Como que você interage com isso? Você, irmão, como é que você fica com isso? Como é que você trabalha e você regula essa emoção dentro de você? Como é que você trabalha esse psicológico para que isso não afete, primeiro, a tua recuperação? Eu vou repetir, porque talvez você não entendeu. Primeiro, a tua, depois, o trabalho em equipe. Primeiro, a tua, segundo, segundo a equipe. Você vê que está afetando a tua recuperação, pega o radinho e faz assim, ó. Tá bom, não dá não. Eu não estou conseguindo. O mais importante aqui dentro, irmão, é você.
Então, bota uma coisa na cabeça. Às vezes a gente quer ser o salvador, né? Eu sou o salvador. Se eu não tiver, como é que vai acontecer? Não. Aos trancos e barrancos, a comunidade viveu sem você e vai continuar vivendo. Bota isso na cabeça. Bota isso na cabeça. O mais importante aqui é você estar bem. Ah, irmão, você está falando para me largar? Não, não, irmão. Eu estou falando que se você não está bem, você vai deixar os outros ruins. Aí você não está ajudando. Então, irmão, pensa assim, ó, eu preciso estar bem comigo para mim poder ajudar o outro. Não está bem, pede ajuda. Sabe qual que é o nosso grande problema como adicto? E aí todo adicto tem esse problema, ele não sabe pedir ajuda. Ele só sabe pedir socorro. Qual que é a diferença da ajuda e do socorro? Tem uma diferença muito grande. Qual é? A ajuda a gente pede antes da merda acontecer. Socorro a gente pede depois que a merda aconteceu. Não, é um linguajar, né? Ô, irmão, me ajuda aí, irmão, porque ó, eu não vou conseguir atravessar o rio, não. Eu preciso de ajuda. Né? Aí o cara tá lá na ponta do rio. Cara, eu acho que eu não vou dar conta. Eu vou lá ver, né? Bora ver. Eu não tô legal para nadar, não, mas dá 2 braçadas da câmera. Socorro! Socorro! Se coloca numa situação ruim, coloca os outros que vai ter que salvar em situação ruim. Então tem uma diferença grande, irmão, entre pedir ajuda e pedir socorro. Não está bem? Preciso de ajuda. Não, estou trabalhando em comunidade, eu deixo isso claro para todo mundo. Bom, está em terapia, está em trabalho, seja lá o que for, irmão. Para o que está fazendo, o trabalho vai ficar ali, irmão. Se você não fizer, outro faz. Se não fizer hoje, faz amanhã. Não. Para. Não, porque senão o cara fica alimentando aquilo, larga tudo e vai embora, abandona o tratamento. Olá, professor, só um minuto. Por que é que a pessoa, vamos supor, tem 2 líderes dentro do quarto? Certo. Eu me acordo numa situação e vou separar. Uhum. Que culpa eu tenho? Assim, ó, nós vamos chegar nessa parte aí. Eu me acordo e vou separar a confusão. Tá, nós vamos chegar nessa parte aí. Nós vamos chegar nessa parte, tá? Eu entendo o que o senhor está falando. Fala, filho. Eu quero aproveitar essa lição que o senhor deixou e pedir ajuda antes de pedir socorro. Legal. Aí, no caso, se eu passei por uma situação, um exemplo, eu passei por uma situação de ansiedade, uma situação, um sentimento de desistência, aí eu vou pedir uma ajuda. Aí, no caso, eu peço ajuda primeiramente a Deus, segundamente eu peço um medicamento. Aí, no caso, eu pedi ajuda a homens, mas pedi socorro a Deus depois. Porque a ajuda não chegou, aí fui pedir socorro a Deus. O grande problema da gente pedir ajuda, e aí eu vou aproveitar para a gente dar uma regulada nisso, né, para ver se consegue ajudar, é que a gente pede ajuda e a gente fala qual é a solução. Quando a gente pede ajuda, a gente não dá a solução, a gente espera a solução. Entende? A solução não chega, fica vazio. Tá, é assim. O que é a solução? Então, vamos lá. Você chega em mim e pede ajuda. Irmão, estou com uma ansiedade, estou passando um problema. Quando você vem com a solução pronta, aí você está correndo o risco de ser frustrado. Porque uma vez que você tem um superior, você tem que pensar assim, bom, o cara está ali porque ele vai entender o meu problema e ele vai saber me direcionar para me ajudar. A partir do momento que eu chego e peço ajuda com a solução pronta, eu não estou querendo que ele me ajude, eu estou querendo que ele satisfaça o que eu quero. E aí não funciona. Entende a diferença? Então, quando eu vou pedir ajuda, eu tenho que sair da receita pronta. Porque se eu chegar com a receita pronta, posso ser frustrado. Entende? Aonde está a diferença? Então, assim, eu vou chegar no cara lá, irmão, não estou bem. Eu vou abandonar ali o serviço que o menino está fazendo com a roçadeira ali, ó, porque aquilo ali eu não estou bem e não vai ser legal, não. Eu vou dormir. Não, peraí. Então, você já diagnosticou o que você tem e você já deu a solução. A solução é dormir? Não, irmão.
irmão, se aquela terapia não está interessante para você, eu vou te colocar com uma pessoa para você poder desenvolver, para você... Não é largar a terapia, existem outras soluções. E quem vai dar essa solução? Liderança. Liderança. Então, quando a gente pede ajuda para alguém, a gente não pode chegar com a receita pronta. Eu quero isso. Às vezes não é isso que eu preciso. Porque senão, todas as vezes que eu precisar de ajuda, eu vou chegar com a minha receita pronta, e quando a minha receita pronta não for cumprida, eu vou ficar frustrado. Professor, com relação quando a gente da prevenção, né, a gente pedir ajuda antes, para não ter aquela dificuldade com o socorro depois. Eu acho que na minha vida as coisas não se caminharam justamente por isso, porque eu tinha medo e, assim, acho que a maioria da gente tem essa dificuldade de pedir ajuda. Se eu tivesse feito isso antes, as coisas, com certeza, seriam diferentes. E é isso que eu já venho pensando há tempo e caiu na aula. Caiu na aula. Sabe por quê? Nós temos uma crença, né? O que é uma crença? É um sistema que nós temos dentro da nossa cabeça que a gente imagina qual vai ser o resultado da nossa ação. Então, a gente trabalha muito com suposição. Então, eu fico assim, a minha crença. Mas se eu for lá pedir ajuda, o cara vai fazer isso, isso e isso. Como você sabe que ele vai fazer isso, isso e isso? Você está se baseando no quê? E aí, como a gente tem esse pensamento do que já sabe o que vai acontecer, né, na nossa cabeça, a gente vai e não toma decisão. Aí a gente fica lá com o nosso desconforto, com o nosso sofrimento, que a gente não consegue tomar uma atitude. Então, esse tipo de relacionamento que eu tenho comigo mesmo precisa ser mudado. Eu preciso ter aceitação do momento que eu estou passando. Cara, eu não estou bem. E tá tudo bem, não tá bem. Tá tudo bem, irmão, não tá bem. Quem disse que tá ruim, tá mal? Não, tá tudo bem, nós somos indivíduos, nós somos seres humanos. A gente precisa sair dessa condição. Eu sou homem, irmão. Eu não vou... Para com isso, cara. Para com isso daí, cara. Isso daí não vai fazer você menos homem. Você pedir ajuda não vai te fazer menos homem, não, cara. Pelo contrário, vai mostrar que você é um ser humano corajoso, que você tem sentimento, que você está passando por um momento que você precisa de ajuda. Ninguém vive sozinho. Um dia eu caí numa discussão com um doido aí que falou para mim que vivia sozinho. Eu não preciso de ninguém para nada. Eu falei, é mesmo, cara, que legal. Você não precisa para nada, não. Eu falei, onde que é a tua fazenda, a tua roça? Eu não tenho roça. Você não tem roça? E onde você planta o arroz que você come? Aí ele falou, não planto, mas eu tenho meu dinheiro, eu vou lá e compro. Então, peraí. Então, deixa eu entender. Você vai lá e compra, mas você precisa que alguém plante. Aí você precisa que alguém colha. Aí você precisa que alguém saque. Aí você precisa de um mercado para colocar para vender. Aí você precisa trabalhar para ter o dinheiro para poder ir lá comprar. Então você precisa de alguém que lhe dê trabalho. Como assim você não precisa de ninguém? Me explica. Explica aí. Precisamos um dos outros. Então, cara, tira essa ideia de que não precisa, não é humilhante. Não, humilhante era a situação que a gente chegou aqui. Ali, irmão, foi humilhante, foi ruim, foi degradante. Hoje, a gente pedir ajuda para não voltar para aquela condição não é humilhante, é coragem, irmão. É coragem. Então, eu preciso melhorar esse relacionamento que eu tenho comigo mesmo. O segundo aspecto, que daí nós vamos entrar na questão que o nosso querido colocou ali, que é a questão de se relacionar com o outro. Nós precisamos desenvolver, não é só para trabalhar em comunidade, não, tá, irmão? É para a nossa vida. Uma questão chamada gerir conflito. Eu preciso aprender a gerenciar os conflitos que acontecem ao meu redor. Eu preciso aprender a gerenciar esses conflitos de forma suave. Então, vamos lá, aconteceu um problema. Tem dois indivíduos ali que estão numa discussão, estão num problema. Cara, a primeira coisa que eu tenho que entender, a gente chama de aceitação. Aceitação. O que é aceitação no contexto ambiental? É quando eu trabalho a minha mente e eu entendo
que em qualquer ambiente eu estou sujeito que as coisas aconteçam e que eu não tenho controle sobre isso. Eu preciso entender o fato de que as coisas acontecem. As coisas são exatamente o que elas são. Elas não são aquilo que eu quero que elas sejam. Olha a diferença. Durante muito tempo, a gente viveu de uma maneira que a gente buscava que as coisas queria que fosse como nós queríamos que fosse. Isso é parte da nossa doença. Então a gente manipulava os outros para ter dinheiro, se o povo não dava, a gente ficava bravo, saía xingando, manipulava a situação para a gente ser favorecido. Quando não acontecia, a gente também ficava bravo, né? Porque a gente queria que o mundo girasse ao nosso redor. Era a minha vontade que importava. Quando eu trabalho a aceitação e recuperação, eu entendo que não é mais a minha vontade egocêntrica. As coisas são o que as coisas são. Elas não são aquilo que eu quero que sejam. Vou dar um exemplo bem clássico nisso, que é bem interessante da gente entender. Pensa no indivíduo que chega aqui com a família destruída, né? A gente vai lá, a gente bagunça a nossa família, a gente destrói a nossa família. Eu entro em recuperação e com um mês eu quero que tudo seja restabelecido. Aí eu ligo para a família brigando, ameaçando, discutindo. Eu ainda continuo com aquela cabeça que eu quero que as coisas sejam o que eu quero que sejam. Cara, não vai ser. As pessoas lá fora têm vontade própria, têm sentimento próprio, têm modo de agir. Cada um é o que é. E eu não posso obrigar as pessoas a serem o que eu quero que elas sejam. Então, quando acontece um conflito, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a aceitação do que está acontecendo. Eu falo, está acontecendo um conflito. Faz parte. É para acontecer? Não é. Mas e se acontecer? Eu preciso aceitar. Por que eu preciso aceitar? Cara, a gente está, eu vou colocar entre aspas para a gente entender, em confinamento com 50 homens saindo da substância, como que eu quero que não aconteça conflito? Loucura! Você coloca 10 meninos numa creche de 2 anos, um vai lá e morde o outro. Verdade. Um vai lá e toma o brinquedo do outro. Isso daí eu estou falando com criança de 1 ano e meio. Aí você pega 60 marmanjos, deixa em confinamento aqui dentro, tudo saindo de uma condição de dependência. Ah, não vai acontecer conflito. Loucura. Primeira coisa, aceitar. Segunda coisa, agir com assertividade. O que é agir com assertividade diante de um conflito? Quando um conflito acontece, você não procura culpado. Você resolve o conflito, você acaba com ele. Né? Então vamos lá. Separa as partes. Separa as partes. Nosso papel imediato não é achar culpado. Então, o que eu já vi acontecer demais? Monitor chegar na hora do conflito e ir para cima de um porque tinha mais amizade com o outro. Não é nosso papel. Nosso papel diante de um conflito é imparcialidade. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe quem está certo e quem está errado. A primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça é preservar o ambiente da casa. Achar o errado a gente faz depois. Primeiro eu preciso preservar o ambiente da casa. Qualquer conflito que aconteça, eu não estou falando só em briga, eu estou falando em discussão, eu estou falando em comportamento disfuncional, eu estou falando em fala, eu estou falando em lugar. Cara, eu preciso preservar o ambiente da casa. Esse é o primeiro passo. Então, quando eu estou trabalhando ali, eu primeiro preciso pensar no ambiente, depois eu penso na pessoa. Eu preciso preservar o ambiente. Por quê? Porque senão aquilo vai afetar outras pessoas. E eu não posso deixar afetar
outras pessoas. Terceiro ponto, eu nunca resolvo esse ponto. Então, separei os caras. Eu não vou resolver o problema na frente dos outros. Separou. Fulano, pega fulano e leva para lá, fulano, vamos descer para lá. Separa um do outro, deixa um nessa sala, outro do outro. Eu não vou resolver lá no meio da igreja, lá, para todo mundo ver. Não, bota uma coisa na cabeça. Conflito se resolve em particular. O que é conversado aqui, fica aqui, acabou. Sabe por quê, irmão? Porque se eu estou lá, eu posso me exaltar, perder o controle. E aí eu vou ser conhecido no meio da casa como um monitor descontrolado. E eu não posso ser um monitor descontrolado. Se eu tiver que perder o controle, eu vou perder aqui, eu vou dar tapa aqui, eu vou dar tapa aqui. Mas eu estou aqui. Eu vou jogar o boneco, eu vou pisar. Vou descarregar toda a minha raiva. Alguém está vendo? Acabou. Então, são alguns pontos interessantes para a gente ter. Depois do fogo ter sido apagado, a gente vai conversar com as partes. Sugestão, que é a maneira como eu trabalho. Primeiro, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber do comportamento do cara ter se comportado daquela maneira. Nada justifica aquele comportamento. Ah, não. Nada justifica você ter feito o que você fez. Ah, mas porque o cara... Não, você está aqui para aprender a agir diferente. Entende? Então, assim, alguns pontos interessantes. Então, a gente apaga o incêndio, tira do meio do fogo. Terceiro, a gente trata o comportamento do indivíduo. Em último lugar, a gente vai procurar saber o que aconteceu. Não é ver o conflito e ser negligente. Não, a gente não pode. A gente precisa preservar o ambiente. Então, vamos preservar o ambiente. Sem tomar partido, sem causar mais tumulto. Eu tinha muito monitor, e a gente encontra muito isso, que o cara, em vez de jogar água, ele jogava gasolina. Então, o cara chegava lá, viu o incêndio. Ah, vou apagar. Em vez de pegar um balde d'água e jogar para acessar, ele chegava lá e jogava 1 litro de gasolina, o negócio... Aí eu chegava lá, tinha 2 problemas. Então, é o que não pode acontecer. A gente tem que trabalhar com água. Baldinho d'água, acabou? Não é ambiente para se fazer isso. Ó, o ambiente de novo. Não, você está dentro de uma comunidade terapêutica. Não é ambiente. Parou? Vamos resolver de outra forma. E aí a gente vai tratar o comportamento. Quando a gente vai tratar o comportamento, é muito interessante, porque o indivíduo ele vai justificar o comportamento. Ah, fiz isso porque o cara falou para mim, fiz isso porque ele fez isso. Bom, nada justifica. A nossa reação nunca pode ser violenta. Você tem que arrumar outro meio para poder resolver os seus problemas. Ou senão, irmão, você vai viver esse ciclo comportamental tendo problema onde você for. Se você faz isso dentro de uma empresa, você tem direito a nada. Se você faz isso no meio da rua, pode ser preso, agressão. Verdade. Irmão, quando é que vamos aprender a funcionar diferente, a agir diferente? Então, esse daí passa muito do relacionamento que eu tenho com o próximo. Ah, mas o cara falou. Não, ele está doente. Principalmente nos primeiros dias, né? Cara, principalmente se o cara está doente, cara. Vai ter as suas reações. Se o cara chega para mim e fala, você isso, eu olho para a cara dele e falo, já estive assim, irmão. É verdade. Jesus te ama. Não, já fui assim, eu já fui doente também. Eu sei o que ele está passando. Eu sei qual é o problema dele. Um dia eu já fui assim, irmão. Hoje eu estou curado. Se ele está fazendo isso, olha o que a gente começou a falar na reunião. Se ele está fazendo isso, é porque ele não está bem? Ele não está bem com ele mesmo. E aonde isso vai esparramar? Entende o problema? Então, esses conflitos que acontecem, passa muito nessa questão. Nós temos que aprender a nos relacionar com os outros, irmãos.
Bota na cabeça, vocês são monitores, coordenadores da casa. Todo mundo está olhando para você e vai fazer exatamente da maneira que você faz. Bota isso no coração. Eu posso chegar ali agora para a gente fazer uma reunião, eu falar, ó, se comporta assim, vai dar certo, bababá, bababá, bababá. A hora que a gente der as costas, o cara vai olhar para você e vai ver como que você está fazendo. A maneira que você fizer é como eles vão fazer. Isso chama-se convivência entre os pares. Os caras pegam alguém que está em evidência e se modela nele. Ele vai se modelar naquele que está em evidência. Ou ele vai continuar tendo problemas na vida dele, porque o ambiente não vai ser saudável para ele. Compreende aonde acontecem os problemas? E aí vem esse terceiro ponto para a gente poder encerrar, que é a relação que eu tenho com o ambiente. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro de comunidade é as pessoas não compreenderem que elas estão inseridas em um ambiente terapêutico. O tempo passa, a gente se acostuma com o lugar e faz desse lugar qualquer lugar, menos um ambiente de transformação. O tempo passa e eu deixo de enxergar e entender esse lugar como um ambiente de mudança. Eu passo a ver esse lugar como minha casa, minha segunda casa, metade da rua, um lugar de convivência, a casa do pastor. Eu vejo esse lugar como qualquer lugar, menos como um ambiente terapêutico funcional. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso continuar me relacionando nesse lugar como um ambiente terapêutico. Muitas das vezes as coisas não acontecem, não se desenvolvem, porque a equipe perde essa relação terapêutica que eu tenho com o ambiente. Cara, pensa em todo santo dia. É uma comunidade terapêutica e ela precisa funcionar como uma comunidade. Eu não posso fazer com que aqui seja minha segunda casa, que eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, porque eu já estou acostumado. Porque eu peguei os pontos fracos do pastor, porque eu peguei os pontos fracos do missionário, eu já sei como é que aqui funciona, então eu vou fazer assim mesmo. Cara, vai dar errado. O ambiente terapêutico vai ser quebrado e a comunidade vai viver tendo problema. O grande problema que a equipe pega é conforme o tempo vai passando, a gente pega intimidade com as pessoas e com o lugar e esquece o que é isso daqui. Você não pode esquecer o que é, o que você está fazendo aqui. O que é isso aqui? Uma comunidade. Quem sou eu aqui? Sou o monitor da comunidade. Isso tem que funcionar como uma comunidade e eu sou peça-chave desse trabalho. Se a gente aprende isso, cara, na nossa vida tudo muda. Amém. A hora que eu estiver dentro do ônibus, o que é isso daqui? É um ônibus. Quem sou eu? Um passageiro. Quais são as regras dentro do ônibus? Existe? Não posso fumar, som alto incomoda, existem assentos especiais. Cinto de segurança em alguns ônibus. Sabe qual é o meu grande problema? Eu quero ser o que eu sou disfuncional em qualquer ambiente que eu tiver. Aí chega lá no ônibus lá, eu não estou nem aí se tem mulher grávida em pé, se eu estou sentado no lugar dos outros, eu coloco som alto mesmo, eu falo alto, eu não estou nem vendo. Por quê? Porque eu não sei viver em um ambiente, eu não sei me adaptar ao ambiente, eu não sei me relacionar num ambiente. Dentro de uma empresa, o que é aquilo? É minha casa? Não, é uma empresa. Quem eu sou para a empresa? Eu sou um funcionário. Por que eu estou aqui? Para trabalhar, para ser produtivo. Olha o tanto que o indivíduo se relaciona mal nos ambientes. Chega lá, o cara se esconde de trabalho, faz de qualquer jeito, né? Não é produtivo, não cumpre o acordo que fez quando apertou a mão do patrão. Não cumpre. Por quê? Porque é um indivíduo que está acostumado a meter o louco, se relaciona de qualquer maneira. Sobre o relacionamento do ambiente, eu aprendi enquanto até que
nós temos que ser imparcial, né? No nosso ambiente de trabalho, eu posso ser amigo, mas trabalhando eu sou imparcial. Eu tenho que viver, o indivíduo tem que entender que eu sou amigo dele, porém eu estou na minha função, né? Trabalho. E é isso que falta. Sabe quando você é amigo do cara? A hora que você bate o cartão, ali é teu amigo. Ali é teu amigo. Dentro da empresa, você é funcionário. Você está lá para cumprir. Cara, eu perdi muita oportunidade boa na vida, das tantas que eu tive. Eu que eu tive muitas. Algumas delas por querer defender ou ir atrás dos outros. Querer defender os outros que estavam errados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo mundo que está aqui. Quando você chegou na comunidade, você chegou com quem aqui? Minha mãe. Você chegou com algum acolhido, não? Não. Não? Você não veio se internar com ninguém. Tá. A hora que você for, você vai com algum deles embora? Não. Cara, cada um seu BO. É, irmão, cada um no seu. Sabe por quê? Porque às vezes o cara nem quer tratamento, o cara causa tumulto, você vai na onda do cara, vai contra a casa, vai contra a direção, o cara vai lá para casa dele, você vai voltar pro teu problema, irmão. O cara não vai resolver teu problema lá fora. Cansei de ver 2, 3 saindo e os caras voltar. É, fulano falou que e aí não era nada daquilo. Cansei de ver. É, irmão, cada um com o seu, não, filho. Aqui, ó, vou te ajudar no nosso processo de recuperação, mas, ó, eu tenho minha família lá fora me esperando, eu tenho uma vida lá fora me esperando, e eu tenho que pensar. Cara, você não quer tudo contigo mesmo. Não, vamos embora aí que a gente. Não, vai tu, vai só, vou nada. Eu não me arrasta, não. Não me arrasta, não. Então, assim, a gente tem que entender o que é. Cara, não perca isso. Eu costumo dizer nas aulas que eu dou, nos cursos que eu faço, que o mais difícil para a comunidade é isso que a gente está fazendo aqui. É criar um ambiente terapêutico. Cara, como é difícil. A equipe entender que tudo aqui dentro é terapêutico. Até o sono. Um bom dia. Terapêutico. Sentado. Uma boa dormida. Terapêutico. Os problemas que acontecem. Terapêutico. As coisas que eu não quero fazer. Recuperação é a arte de se contrariar. Terapêutico. Aquilo que eu quero fazer, terapêutico também. Né? E aí a gente precisa ter essa interação de achar nas coisas que acontecem um fundamento terapêutico de ajuda, de funcionalidade. Cara, tudo tem um aprendizado. Tudo tem um aprendizado. Não existe nada que não tenha um aprendizado. Tudo tem um aprendizado. Tudo que acontece ao nosso redor. Tudo que acontece com os outros. A maneira de relacionamento com os outros, comigo mesmo, com o ambiente, tudo é um aprendizado. Então, quando a gente fala de ambiente, esse é o maior erro que a equipe comete. Nós somos assim. A gente pega a intimidade do lugar com as pessoas e a gente esquece o ambiente, o que é. Nós esquecemos a importância do ambiente. A gente começa a se relacionar aqui com o missionário, com o pastor, com os monitores, a gente começa a ter um relacionamento, aí já vira uma intimidade, aí já vira uma brincadeira. A hora que eu vejo, eu não estou mais focado no ambiente terapêutico. Tipo assim também, a gente se apegar da casa, como o senhor falou aí, pensar primeiramente em mim. Né? Às vezes eu paro de pensar em mim. Foca. Na casa. É. Pode me atrapalhar, não pode me Pode. Assim, é importante a gente ter esse equilíbrio. Sim. Então, é assim. Como que a recuperação funciona? A recuperação ela funciona assim, dentro de uma comunidade, né? Eu chego, eu vou ser modelado dentro do ambiente da comunidade. Eu vou associar as regras, as normas, os horários, o funcionamento. A hora que eu estou associado a isso, eu estou fazendo parte da rotina funcional da comunidade, eu começo a desenvolver alguns trabalhos sozinho. Né? Ô, fulano, faz isso. Parece que não é nada, mas aquilo está falando muito sobre a minha recuperação. Vou dar um exemplo. Tem um irmão ali, ó,
que ele está com o negócio ali, não. Como que é o nome daquele trem que ela foi? Isso aí chama de um nome, Stroveg. Estrovengo, meu Deus do céu. Que... Olha, toda aula que a gente teve, a gente pode entender ali, ó. Na hora que aquele irmão está naquela terapia sozinha, qual é o relacionamento que ele está tendo com ele mesmo? Será que ele está matando tempo, ele está fazendo com responsabilidade, ele está fazendo do jeito certo, ele está fazendo com amor, com carinho, no que ele está pensando? Ali ele está tendo um relacionamento pessoal com ele mesmo. E isso mostra muito da recuperação dele. Mostra muito dos objetivos dele dentro da casa. Mostra muito aonde que ele está na recuperação. Um outro sentido da gente pensar é, aquele irmão ali, ele gostaria de estar fazendo um outro tipo de trabalho com outra pessoa, ou aquilo está sendo bem desenvolvido porque ele se dá bem sozinho? É coisa para nós analisar. O relacionamento que ele tem com outras pessoas. Se tivesse outras pessoas no ambiente, ele estaria fazendo da mesma maneira? Então, tudo está ali. Ó. Ali a gente tem um ensinamento. Na questão do ambiente, o cara naquele ambiente, ele vai desenvolver o que ele tem que fazer? Foi dado uma tarefa para ele? Como que ele vai se relacionar com aquilo? Às vezes a tarefa não é interessante, às vezes é só falta de vontade. Então tá. O que mais acontece dentro de comunidade, cara, a gente vê muito. As pessoas focam em trabalho e esquecem da sua recuperação. Então, o que acontece? O cara começa a desenvolver um trabalho sozinho, o normal é que seja aumentada a responsabilidade. Então, o cara chegou, entrou na cultura da comunidade, aí ele passa a fazer alguns trabalhos sozinhos e vai aumentando a responsabilidade até ele chegar à monitoria. Chega na monitoria, irmão, eu vou usar uma expressão chula, tá? Bem assim, grossa mesmo, bem ruim, para a gente entender. É que nem um cachorro quando morde um osso. Hã? Você já arrancou o osso da boca de um cachorro? Vai. O cara não larga o osso. Tem gente que se prende em chave. Tem gente que se prende em rádio. Tem gente que se prende em nome. Tem gente que se prega em cargo. O cara fica preso naquilo e quando ele chegou naquilo, ele abandonou a recuperação. Aí ele está focado num objeto. Ele não está focado nele. Não, é para curar mesmo, tá? É para doer, é para curar. Eu vou falar. A comunidade funcionou até hoje sem você e ela vai continuar funcionando se você não tiver. Você é importantíssimo para ela funcionar, mas a pedra angular aqui chama-se Jesus. O único que não pode faltar é ele. Cara, você é importantíssimo hoje para a comunidade funcionar. Se você não tiver, você vai fazer falta, mas ela vai continuar funcionando. Aos trancos e barrancos, vai demorar para se recuperar, vai passar por um processo difícil, mas vai funcionar. Então, assim, ó, é bom a gente ter responsabilidade? É bom a gente ter cuidado? Lógico, nós temos que cuidar daquilo que nós estamos fazendo. É bom a gente se apegar? Não. Não se apegue em nada. Nada. Se apegue na tua recuperação. Amém. O resto é transitório. É passageiro. Ninguém veio para ficar eternamente. Você pode ficar uma temporada, crescer aqui dentro, abrir outra casa. Você pode ir lá, abrir outra casa, mas para ficar eternamente, não, é transitório. Assim, duas experiências que eu vivi aqui sobre apego, né? Às vezes a gente se apega ao quarto e aos moradores que a gente está morando, né? Eu vivi a primeira experiência logo quando eu cheguei, que tinha um convívio, né, no quarto com o meu irmão que estava no quarto e tive que sair, né? Aí eu já, dentro de mim, eu já entendi, eu que desapegar, eu desapeguei. Quando eu estava criando outro relacionamento num ambiente que tinha tudo, eu tive que desapegar para ir para um que não tinha nada. É isso daí. Já estou também... Então, assim, isso chama-se adaptação de ambiente. Cara, a gente vai passar por isso a vida inteira, não é só aqui. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente fica muito bravo no ambiente? É que a gente não quer sair da nossa zoninha de conforto. A gente se apega nessa zona de conforto e qualquer coisa alterada ali, a gente fica bravo. Não, irmão, a gente precisa se adaptar. Gente, eu não vou passar o horário, já é 10h03. Então, a promessa nossa é entregar no horário.
Legal? A gente continua. Pode falar, filho. Então, pelo que a gente vê nessa tem uma dificuldade muito grande para algumas pessoas com relação a comportamento mesmo. Eu sou amigo dele, sou amigo do Luiz, e o fato de eu ser amigo, eu chego para o Luiz e digo: Luiz, deixa a camisa, que não pode ficar sem terapeuta sem a camisa. Aí o irmão, ele não vai entender, ele vai levar para o lado da amizade, não ser profissional, né? Porque você tem que cumprir regras. E as regras foram feitas para ser cumpridas, lógico. Então, eu acho que é uma dificuldade muito grande. Então, esse daí já mostra uma dificuldade que o indivíduo tem de se relacionar. Primeiro com o ambiente e segundo com o outro. Porque assim, ó, vamos lá. Quem sou eu quando eu sou repreendido? Quem sou eu? Como que eu me relaciono com o outro quando o outro chega e me dá uma repreensão? Isso é recuperação. Como é que eu lido com isso? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Com o outro, né? Com a dificuldade que o outro é. Quando eu chego e sou repreendido. Isso faz parte. Né? Então, isso é amadurecimento. Nós vamos amadurecendo isso com o tempo. Mas aí, professor, nós não podemos misturar a autoridade que nós temos com o nosso egocentrismo, né? Porque às vezes falamos sobre isso, às vezes a gente acaba tendo um respaldo da liderança e acaba sendo egocêntrico. Acaba usando do respaldo que a liderança nos dá para moldar o nosso egocentrismo. Mas aí tem uma maneira fácil de tratar isso. Tem uma maneira muito fácil de tratar isso. Sabe como é que a gente trata isso? Ambiente terapêutico. É por isso que eu falo assim, ó. Todo mundo aqui já ouviu falar no POP? Tá. POP. O que é o POP? Procedimento operacional padrão. Cara, se existe um padrão de funcionamento para tudo, aonde que o cara vai ser egocêntrico? Acabou. Acabou. Então, por exemplo, POP diz assim: ó, irmão, vocês têm duas caixinhas para porta-caneta. Você tem duas. O quadrado fica do lado direito. O redondo do lado. Não tem como o egocêntrico chegar e pegar e falar assim: não, eu quero que você coloque o redondo no direito, o quadrado no esquerdo. Porque eu quero. Não tem como. O eu quero morreu. O eu quero morreu. Por quê? Porque existe um procedimento operacional padrão. Você quer acabar com todo o egocentrismo? Padroniza. Acabou. O cara não tem nem oportunidade de ser egocêntrico. Sabe quando que ele é egocêntrico? Quando não existe um padrão. Aí cada um interpreta de um jeito. Legal? Legal. Gente, obrigado.